Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Espero que vocês aproveitem. Vamos aguardar um pouquinho para que as pessoas possam ir chegando, para que a gente possa dar início à nossa live, certo? Eu já agradeço a todos que estão entrando, as pessoas que vão participar de mais uma live, de mais um encontro, onde a gente vai aprimorar o nosso conhecimento, onde a gente vai trocar algumas experiências, enfim, isso é muito bom, isso ajuda bastante no nosso aprendizado, na nossa dinâmica, no nosso dia a dia, nas estratégias que a gente utiliza, então é bem bacana, né? Antes da gente começar o tema, eu vou aguardar um pouquinho para o pessoal ir chegando, então já vão tocando aí no aviãozinho para compartilhar, para as pessoas poderem participar, para as pessoas poderem ouvir um pouquinho mais sobre o currículo da cidade, não é mesmo? Que é um tema não muito falado, mas a gente precisa saber, precisa estudar, a gente precisa estar a par do que está acontecendo. E eu estou aqui hoje para tentar passar um pouquinho do que eu sei e aí a gente conversando através dos comentários, que é bem bacana, tá bom? Então sejam bem-vindas, espero que vocês curtem, que vocês compartilhem e que vocês multipliquem esse conhecimento, certo? Então, vamos lá. Na verdade, eu sou a Fabiana Torresani, eu sou psicopedagoga, sou assessora pedagógica, sou mãe, sou esposa, já trabalho há muito tempo na educação infantil. Na verdade, são mais de 15 anos trabalhando como professora, como coordenadora, como diretora. Então, a gente acaba tendo um pouquinho mais de propriedade para falar. A gente acaba até trocando experiência, falando de coisas que foram boas, de coisas que não deram tão certo. E aí a gente vai aprimorando o olhar, a gente vai passando o que a gente sabe para todo mundo. Boa noite, meninas que estão entrando agora. Fico muito feliz que vocês estejam participando. Para as pessoas que não conseguirem participar, vai ficar gravado, vai ficar salvo. E aí vocês podem olhar depois, podem curiar, podem anotar, podem perguntar, tirar dúvidas. É para isso que eu estou aqui, tá bom? Então, espero que vocês aproveitem, caderninho e caneta na mão, fiquem ligados para vocês ficarem antenados no currículo da cidade, certo? Então, vamos lá. Na verdade, a gente tem que lembrar um pouquinho, né? Que toda terça-feira à noite nós estamos aqui. Então, é sempre um tema que a galera do Face e do Instagram escolheu. Então, normalmente eu coloco na sexta, no sábado, uma enquete com alguns temas que vocês também sugeriram. E aí, há uma votação e vence o tema que for mais sugerido. E aí, a gente vem e troca figurinha, troca conhecimento, eu falo um pouquinho, as pessoas também falam um pouquinho, não tá muito amiga, mas a gente vai continuando no conteúdo, certo? Então, vamos lá, vamos compartilhar, vamos curtir, tem bastante conteúdo nos feeds, então vale a pena vocês darem uma olhadinha, tá bom? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho da terceira parte do currículo da cidade. Boa noite, meninas que estão chegando agora, sejam bem-vindas. E aí, eu vou falar sobre a reinvenção da ação docente na educação infantil. E aí, essa reinvenção da ação docente na educação infantil, ela faz parte do currículo da cidade, que é este daqui, e a gente vai conversar um pouquinho, né? Claro que é importante a gente resgatar esse livrinho aqui, ó, o Currículo Integrador da Infância Paulistana. Por quê? Porque esse daqui é o de 2015, ele estabelece uma forma de pensar e fazer o cotidiano. Já o currículo da cidade, que foi apresentado em 2017, ele traz novas reflexões sobre as práticas pedagógicas. Então, ele está mais estruturado, ele vem estabelecendo um diálogo entre os pressupostos teóricos e as práticas vivenciadas nas unidades escolares. Então, vocês podem perceber que ele está até um pouquinho maior, não é mesmo? Então, isso só foi feito, ele só foi criado depois de algumas reuniões, de alguns seminários, de discussões acerca do que seria consolidado nesse documento.
Então, quando você olha, você percebe o quanto que ele mudou, o quanto que ele aumentou e melhorou, claro. Ele tem espaços maravilhosos com cenas, com dicas de leitura. Então, ele está mais envolvente, né? Essas cenas, esses relatos que aparecem são vivências que aconteceram nas unidades escolares que participaram da elaboração deste currículo. Então, ele é rico em informação, ele é rico em ideias, ele traz, de fato, o que acontece lá no chão da escola, lá nas vivências que nós temos dia a dia, certo? Então, ele traz um pouquinho disso e melhorou o aspecto, né? Tanto que, na verdade, tem uns espaços do livro que é bem bacana, que é essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Para saber mais. Ele traz livros, ele te traz opções de leitura, dicas do que você pode ler para completar aquilo que está falando. Então, ele é bem rico, ele é bem... uma leitura muito fácil, não é muito complicada, não. E aí eu vou falando aqui de uma maneira mais sucinta, de uma maneira que a gente entenda melhor cada parte deste tema, a reinvenção da ação docente, tá bom? Então, ele traz reflexões das ações que muitas pessoas acreditam serem impossíveis de realizar, que não dá para fazer por N coisas, e o currículo traz isso com possibilidades para você revisitar os seus fazeres, para você rever o que foi feito e poder se basear, poder ter um parâmetro através do quê? Das cenas, do diálogo que ele traz para que nós possamos entender melhor como fazer essa ação pedagógica na escola, certo? E aí, ele vai criando a possibilidade da gente poder aprofundar mais nessas temáticas, porque ele dá cada parte um tema, ele se debruça no tema e aí traz essas vivências, que são as cenas, são essas partes em laranjas que ele está destacando. Eu acredito aqui que todos já devam ter lido ou pelo menos manuseado, folheado para curiosidade ou para realmente ter estudado. Então, ele é um item, é um instrumento de trabalho em todas as escolas, né? E nós aqui estamos falando da educação infantil, então cabe sim que todas tenham ele em mãos, ou que no CI que você trabalha, na escola que você está, ele é dividido, né, entre as salas, entre os pares, e que você tenha a oportunidade de poder ver. Lógico, a gente entende, se não tem, você consegue baixar PDF, enfim, de alguma maneira você precisa tê-lo para olhar, para estudar, para trocar com as pessoas da escola, para que vocês consigam chegar numa ação, numa prática eficiente, tá? Então, quem aí já teve a oportunidade de ler, de estudar, né? Teve uma época que eu fiz um grupo de estudos e foi bem bacana, falando sobre o currículo da cidade. Então, eu não sei se vocês já participaram de algum clube do estudo, clube do livro ou grupo de estudo. Então, coloque aí nos comentários se você já teve a oportunidade de ler até o final, de discutir com as parceiras da escola, com a sua coordenadora, se isso é uma vivência lá onde você trabalha, tá? Então, coloca aí nos comentários, diz pra mim se você já teve a oportunidade de tê-los, né? De folhear, de entender melhor esse documento aqui, que também vale a pena, tá, gente? Comenta aí pra mim, pra eu saber, tá bom? E aí, como o tema escolhido foi a reinvenção da ação docente na educação infantil, então ele já logo de cara, nessa parte, ele já fala que o trabalho pedagógico do professor vai além daquela ação direta com os bebês e as crianças. Então, essa ação, ela tem que envolver, ela tem que se concretizar no conhecimento de onde você está inserido. Então, você tem que conhecer a sua unidade melhor, você tem que conhecer a comunidade escolar, você tem que participar e discutir do PPP, você tem que estar envolvido, né? Não é apenas você chegar, ficar com o bebê e com a criança e pronto, fiz meu planejamento e acabou. Não, você tem que estar envolvido, você tem que estar atento a tudo e a todos da sua unidade, certo? Então, esse trabalho
envolve todo esse contexto, toda essa dinâmica que o professor tem que ter, tá? Ele também fala e deixa isso muito forte, reafirmando que a criança é um sujeito de direitos, então ela faz parte dessa relação pedagógica, de tudo que acontece dentro do ambiente educacional. Então você precisa também saber ouvir, conversar com a criança, fazer aquela roda de conversa maravilhosa, sabe? Ter esse momento de escutar, de observar, porque a criança é um sujeito de direito e ela vai opinar, ela vai dar as sugestões dela da maneira que ela sabe, né? E você, enquanto professor, vai se ligar, vai ficar antenado para saber o que a sua criança tem para dizer naquele momento, tá? E aí, essa relação pedagógica, que é formada por 4 elementos, ela compõe uma relação. Então, olha só que bacana quando ele traz que é uma relação, né? Ela é formada por quem? Pelas crianças, pelos professores, educadores, pelo contexto e a cultura. Então, olha que bacana quando você percebe que existe essa relação pedagógica e que todos eles precisam caminhar juntos. A criança, o educador, o contexto e a cultura. E aí, olha só o que a sacada desse currículo, né, do texto como um todo. Cabe a nós, professores, saber planejar a ação, para que esses elementos, né, que eu falei, eles sejam todos se relacionando. Então, a criança, o educador, o contexto e a cultura tem que se relacionar, tem que estar ligado. Boa noite para as meninas que estão entrando agora, sejam muito bem-vindas. Espero que vocês participem, que vocês coloquem aí nos comentários, que aí a gente vai respondendo, vai conversando, tá bom? Então, eu estava falando agora da relação que deve haver entre crianças, educadores, contexto e cultura. Isso faz parte e cabe a nós saber colocar todas essas coisas no devido lugar, para que todos participam juntos, para que todos estejam interligados nessa ação pedagógica. Olha que bacana, olha que bonito de ouvir e de saber que a gente pode realizar isso, né? Quando a gente senta para fazer o planejamento e você pensar como fazer isso, de onde eu parto para saber que todo mundo tem que estar envolvido nisso. E aí, meu bem, aí é você que deve brilhar, é você que deve buscar, é você que deve se envolver na unidade escolar que você está, né? Diante disso, o currículo ele diz que nós, educadores, temos que organizar esse ambiente escolar. Então, como que eu faço isso? E aí ele te dá meios, ele te dá caminho para você fazer essa organização desse ambiente adequadamente. O que ela precisa ter? Primeiro, ela tem que ser segura, ela tem que ser acolhedora e ela tem que ser desafiadora. Tendo esses 3 itens, o seu ambiente ele vai estar organizado, ele vai estar preparado. E quando fala ambiente, fala do modo como um todo, tá? Então, por isso que aí de novo volta essa ação pedagógica de envolver todo mundo, é todos estarem atentos a como que eu vou organizar aquele espaço para ele ser seguro, para ele ser acolhedor e para ele ser desafiador. Porque você vai desenvolver a criança. De que forma? Plenamente. E aí ele diz que tem que ser nos termos cognitivos, afetivos e motores. Percebe? Vão entendendo como ele vai te dando o caminho para você traçar a ação pedagógica, a ação docente. Ele não traz fórmulas prontas. Não se refere apenas na sala de aula. Ele se refere em todos os ambientes educacionais, como eu falei, né? Então eu vou dar uma dica bem bacana, anotem aí no caderninho de vocês. É um livro bacana que chegou aí no CIs, deve ter chegado nos e-mails também. Ele é muito legal, Cadê Achou? Inclusive o meu já tá até amassadinho de tanto que eu uso ele. Esse livro é uma graça. Eu tenho, inclusive, nos feeds do meu Insta, um conteúdo sobre ele, falando sobre os espaços do SEI e uma live também sobre esse livro. Cadê Achou?
ele te traz dicas, sugestões e como fazer essa organização desse espaço. Vale a pena conferir. Vale a pena também ir lá nos feeds, lá nos comentários e dizer, olha, Fabi, fantástico, realmente eu consegui fazer com as minhas crianças, deu certo, fiz com os bebês, show, obrigado. Curte, compartilha. Isso ajuda. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam, certo? E aí, falando em espaço, em organização de ambiente, a gente precisa rever a nossa ação pedagógica. Ou seja, o currículo ele fala que a gente tem uma pedagogia intervencionista. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já leram essa parte do currículo? Vamos participar aí, coloca aí nos comentários. Quem já ouviu falar sobre isso, sobre pedagogia intervencionista? Alguém gostaria de colocar alguma coisa aí nos comentários? De dizer algo sobre isso? O que você acredita que é, ou se você já leu o currículo, você vai saber, né? O que é uma pedagogia intervencionista. Coloca aí nos comentários, participa. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. Boa, Li. Ela tá dizendo que é a primeira vez. Ótimo. Essa pedagogia intervencionista, mais alguém gostaria de comentar? Se já estudou, já ouviu falar? Porque o currículo ele faz uma crítica à nossa pedagogia, à nossa ação pedagógica, quando ele traz essa pedagogia intervencionista. Na verdade, o que isso quer dizer, não é? Vamos lá, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor, né, que o professor ele tá no parque, brincando com as crianças, enfim, e aí a criança começa a subir na grade, a pular de perna só, descer as escadas correndo, subir as escadas correndo. Você fica com medo e pede pra ele parar na hora. Não, não faz isso, você vai cair. Quem aqui nunca fez isso, né? Todo mundo lá brincando no parque, de repente, um bonitinho tá subindo na grade, o outro quer subir na árvore, o outro tá pulando de uma perna só pra descer a escada. E você desesperada fala, por favor, não faz isso, para, você vai se machucar, fica com medo que ele se machuque. É uma pedagogia intervencionista. Por que ele diz isso, né? E eu acredito que todo mundo aqui, a maioria já tenha feito isso, eu mesmo. Eu como coordenadora, às vezes eu ficava até preocupada de ouvir o que estava acontecendo, né? Imagina como professora, não sabia que você ia se machucar, não é? Mas essa pedagogia que ele coloca como pedagogia intervencionista, a gente precisa rever isso, né? Por quê? Porque naquele momento a criança ela tá construindo habilidades, ela tá criando possibilidades. São as crianças reais, são as crianças que brincam, que se sujam, que se machucam, né? Não são crianças robôs. Hoje as crianças estão tão evoluídas que elas querem mesmo explorar, que elas querem saber mais. E aí você, enquanto professor, precisa propiciar essas condições essenciais para o acesso, desse processo de apropriação, dessa renovação, dessa articulação de conhecimento. Você vai criar situações que eles não vão se machucar, né? Você vai criar momento para que a criança ela possa explorar, ela possa viver aquilo e não vá se machucar. E se acontecer, ela estava explorando, ela estava criando a situação para que ela pudesse pular melhor, enfim, ela está se desenvolvendo. E isso é muito bacana. E você tem que deixar, você tem que criar neste planejamento essas intencionalidades para aquela vivência, certo? Então, olha só como é interessante, como você precisa também, nessa organização do espaço, escolher bem os materiais, organizar as coisas para que aconteça de uma maneira bacana, os artefatos, todas as coisas que vão ampliar essa aprendizagem, ela tem que ser pensada, ela tem que ser planejada. E aí acontece. E aí não vai ter outra alternativa. Vai ser uma vivência bacana, uma vivência legal.
E aí essa prática pedagógica, ela tem que ser observada. Ela tem que ter esse olhar atento de você registrar, de você entender a demanda da sua turma. Essa ação docente do currículo, ele diz que é um trabalho integrado das equipes, né? Tem que envolver todos. Tem que envolver a gestão, tem que envolver todos os professores, a equipe de apoio. Todo mundo da unidade escolar tem que saber o que está acontecendo. É o PPP vivo, né? É o projeto político-pedagógico sendo discutido por todos. É a organização daquele espaço, daquela vivência que todos vão saber o que está acontecendo ali. Que está existindo a possibilidade da exploração do bebê e da criança naquele espaço. Né? Então, fazer essas reflexões para melhorar a ação pedagógica é muito importante. Ele traz isso, ele mostra isso quando ele coloca a minha ação docente vai além da sala de aula. Ele traz isso daí como uma reflexão. Né? Eu consigo levantar questões a respeito do que eu compartilho nas reuniões pedagógicas. Eu consigo fazer isso com os demais professores para que o trabalho em equipe e as vivências tenham a ver uma com as outras, para que elas se conversem. Né? Eu não posso ser um ser alienado, que isso aí vai estar errado. Eu não posso fazer uma coisa sozinha. Né? Eu tenho que fazer com os pares, eu tenho que fazer com todos. E discutir isso e ver o melhor para que todos participam. Então, eu consigo relacionar essa prática com a realidade dos bebês e das crianças. O que a ação pedagógica aconteceu, eu tenho que fazer essas reflexões. Eu tenho que me perguntar isso. Eu consigo partir dessas reflexões para pensar no desenvolvimento dos bebês e das crianças. Então, olha só, ele traz esses momentos de você se questionar, de você melhorar, de você se reinventar. Então, ele traz o cotidiano vivido e esses dias. E aí, vamos retomar um pouquinho no vivido, né? O que a gente estava falando, no cotidiano vivido, onde tem essas variáveis que a gente organiza esse processo educativo. Então, para organizar esse processo todo, a gente precisa conhecer e saber que existem variáveis que têm que estar ligadas umas nas outras, que são os tempos, os espaços, as materialidades, as interações e as narrativas. Então, a gente precisa considerar todas essas situações e permitir que elas se envolvam nas aprendizagens. É um contexto, é um conjunto, é uma estrutura que você vai criar para a ação pedagógica, que você vai levar em consideração os modos de organização da vida na educação infantil. Que aí, esses modos de organização é horário de entrada, horário de saída, as refeições, os momentos de higiene. Então, você não pode apenas planejar uma atividade e esquecer que tem todo um contexto, que tem toda uma rotina acontecendo naquela unidade. Então, esses modos de organização da vida na unidade escolar é importante. A organização do grupo é fundamental. Boa noite para as pessoas que estão entrando agora. Eu estou com um pouquinho de dificuldade, essa internet está me deixando maluca, mas a gente está tentando e eu estou passando o conhecimento e que vocês possam aprimorar o olhar de vocês, certo? Então, todo esse modo de organizar esse cotidiano, essa vivência, ela faz você ter um olhar a mais do que está acontecendo na ação pedagógica. Então, os modos de organização, na roda de conversa, no momento da história, no momento que você precisa ir registrar tudo que você fez, as investigações que são feitas nos momentos das brincadeiras, todo um cenário que vai favorecer essa brincadeira, essas explorações, o imaginário. Então, você tem que estar vivenciando tudo isso de modo a contemplar toda uma ação, todo um processo educativo, tá? E aí fala também dos projetos, que ele tem que contemplar o direito das crianças e dos bebês, para que eles possam explorar, interagir com todos e em todos os lugares da unidade também. Como que você vai fazer isso? Através da escuta atenta, da observação constante nas vivências. Então, estruturar oficinas ou ateliês, né? E aí você vai considerar o direito da criança e do bebê de expressar, de criar, de inventar, né? Dando o direito dele conhecer o mundo ao seu redor.
explorar, mexer mesmo, poder ter essa possibilidade. Essa orientação, ela se baseia muito na ação, no que nós temos que fazer, tá? Então, fala dos projetos mais específicos de explorações, de pesquisas na vida cotidiana. Então, quando você vai afirmar um projeto, você tem que ouvir os bebês e as crianças, você tem que estar atento com as pistas que eles vão fornecendo para você, né? Nas brincadeiras, nas conversas, nos momentos que eles estão atuando, você vai observando, você vai ouvindo, você vai participando, para você entender essas vivências e planejar e trazer o que de fato tem significado para o bebê e para a criança, né? É um instrumento fundamental para um bom professor, é você elaborar esses projetos, é você perceber o que é interessante para eles. No currículo, na página 141, tem uma cena que mostra realmente como é importante a escuta do professor. Então, nessa cena, ele relata que durante uma brincadeira, as crianças, elas estavam no parque, né? Enfim, brincando, e aí um deles acha uma raizinha, um pedacinho de pau da árvore. Pronto, foi o gatilho para que aquelas crianças começassem umas conversas e a imaginação ir além. Eles começaram a levantar hipóteses que aquilo era um osso de dinossauro. E aí começaram a cavar, porque eles queriam encontrar mais outros. Estavam falando, entrou, perguntou: nossa, mas o que é essa pontinha aí nesse dinossauro? Virou uma outra criança e respondeu: ah, é a perna dele que está dobrada. Então, você percebe, partindo disso, houve um envolvimento com aquela turma por uma coisa tão simples que a professora estava tão atenta, porque aí isso foi para casa, isso foi para a família. Eles trouxeram o que os dinossauros comiam, como eles viviam, como eles eram, entre outras coisas. Então, essa participação, olha como é rico, quando você sabe escutar e sabe trazer isso para um projeto, para um planejamento e vivenciar com as crianças. Isso de você poder fazer com que a família participa, ele se desdobra, ele vai até o lar, ele reverbera em todo o território. Por quê? Porque de uma simples brincadeira, de uma imaginação, você estava atenta, você trouxe isso para um planejamento, e aí, meu bem, aí foi só acontecendo. Teve significado, teve importância, teve uma mágica. Por quê? Porque todos estavam envolvidos. O projeto, ele teve origem através da observação, através da escuta da professora e, claro, a exploração das crianças. Eles trouxeram o que eles queriam. Olha que bacana. E você só teve que partir para fazer a tarefa, que é montar o projeto, que é trazer estratégias, um material que vai ser utilizado e deixar com que eles explorem. Olha que riqueza. Poxa, Fabi, mas e aí com os bebês, né? Os bebês não falam. Os bebês, como é que eu vou fazer isso? Ele também te traz possibilidades. Você precisa considerar as aprendizagens que estão voltadas para as investigações sensoriais, para as ações corporais, para a construção dessa interação da linguagem, onde ele está construindo isso. Não é difícil. Você tem que estar atenta. Você tem que estar preparada para saber escutar, para observar. E aí, ir trazendo, ir dando significado àquilo que de fato eles querem. E aí eles vão se desenvolvendo. É uma ação. Olha só que processo que está sendo feito para que essa ação docente ela seja feita. Está vendo como é uma reinvenção? Todos os dias eu planejar e replanejar, e estudar e trazer novidade, buscar conteúdo, trocar figurinhas, trocar com meus pares. Gente, façam isso. Ninguém vive sozinho, a gente precisa trocar experiências, né?
E aí, para fechar essa reinvenção da ação docente, ele fala sobre a documentação. A documentação pedagógica, aquela que nos permite ter a responsabilidade de construir com significado tudo que a gente observou, tudo que foi realizado na ação pedagógica. Ele é um instrumento facilitador. Através de registros, você vai criando tudo aquilo que foi feito. Você vai ir lá registrando, é uma documentação, né? Salientando que a prática do registro é algo obrigatório no ambiente educacional, justamente por ser caracterizado como uma documentação pedagógica, né? Que esse papo de registro é para uma outra live, é para um outro momento, né? Inclusive eu até tenho algumas coisas já no feeds que fala sobre documentação pedagógica. Eu fiz uma live sobre documentação pedagógica, planejamento. E aí, vale a pena retomar esses conteúdos para aprender um pouquinho mais, para entender um pouquinho mais, né? A dinâmica de fazer a leitura do currículo da cidade é essa. É você ler, você interpretar, você discutir numa reunião pedagógica, você alinhar isso. Confesso para vocês que ano passado, quando nós estávamos na pandemia em casa, que nós tínhamos que trabalhar online, nós fizemos um trabalho com as professoras de estudar trechos do currículo. No início, eu digo para vocês que não foi fácil. Por quê? Né? Porque, na verdade, a leitura, no começo, ela é meio diferente de tudo que a gente já tinha visto, justamente por conta dessas cenas, dessas dicas de leitura. Então, quando você começa a se aprofundar, a aprimorar o seu olhar, você percebe que a leitura deste livro aqui, Currículo da Cidade, é prazerosa, vale a pena. Ele te traz parâmetros do seu trabalho. Ele tem até um esqueminha lá de como fazer projetos, enfim, que você vai trazer das vivências que você tem com os bebês e com as crianças. Hoje em dia, não é nada daqueles temas, como é que eu vou dizer para vocês, né? Não tem mais aqueles temas que não tem nada a ver com o significado, né? Com o que traz realmente significado para a criança. Por exemplo, né, vamos colocar uma data comemorativa que a criança da educação infantil não vai nem entender. Isso tem significado para ela? Precisa fazer um projeto com relação a isso? Não. Você tem que fazer com que eles vivenciem situações planejadas, é claro, mas que dê significado ao que eles querem, ao que vai desenvolvê-los. Porque se você traz algo que não chame a atenção, você vai nadar e morrer na praia. Agora, quando você tem a escuta ativa, que nós já falamos também um pouquinho sobre isso, quando você tem o olhar atento, quando você sabe observar, você consegue captar o que a criança quer te dizer. E aí a sua ação docente, ela vai ser reinventada. Ela vai ter um significado diferente. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente entende que essa escuta ativa requer disciplina, requer um registro, requer uma documentação pedagógica, você aí então vai perceber o quanto é importante rever e fazer dessas escutas, dessa mágica, como por exemplo, esse gravetinho que eles acharam no parque, que para eles era um osso de dinossauro, e que virou um super projeto. Lembrando que muitas coisas acontecem em sala que é particular da tua turma, mas não cabe a você deixar isso guardado. Você precisa passar, você precisa partilhar, você precisa envolver, né? Quando fala de envolver toda a unidade escolar, é isso. É você discutir com a outra turma uma maneira bacana que todos possam vivenciar aquilo. Né? De repente, estavam 3, 4 turmas no parque, quando um achou aquele ossinho lá, que para ele era um osso de dinossauro, e na verdade era um graveto da árvore que caiu. Mas que bacana! Se todas as turmas que estavam no parque
tiveram a mesma ideia e fazer o mesmo projeto? A escola vai brilhar, né? Eles vão ficar felizes em saber que aquilo teve uma proporção enorme, né? Isso faz com que reverbera, com que traz isso à tona para a escola. E a participação de todo mundo, claro, né? Então, é legal, vale a pena. Eu acho que todo mundo precisa saber um pouquinho mais. Eu tenho bastante conteúdo nos feeds que fala sobre isso, sobre essa ação pedagógica. Vou colocar umas novidades esta semana, que vocês vão acompanhando, vão curtindo e compartilhando. Também tem nos meus stories um desafio para a galera, que vai até o dia 8, sexta-feira. Na verdade, você precisa indicar 10 pessoas para começar a me seguir. Essa pessoa, ela vai precisar dizer, né, quem que me indicou. E aí essa pessoa, esse seguidor, vai ganhar uma mentoria grátis. Olha que bacana. Por quê? Porque eu quero aumentar os meus seguidores. Eu quero com que muitas pessoas saibam desses conteúdos, para que as pessoas possam compartilhar esse saber, né? Para que elas aprendam um pouquinho mais também. E para que eu aprenda também, né? Isso é ótimo. Na verdade, eu vou deixar assim, Paloma, pode ficar tranquila, que eu vou colocar essas dicas nos feeds e nos stories também, tá bom? Vou deixar o nominho dos livros lá, a capinha para vocês poderem visualizar melhor. É muito bacana. E se vocês já têm lá na escola o currículo da cidade e esse aqui, ó, já está de bom tamanho, já é rico esse material e vale a pena muito. Vai ficar gravado sim, meu amor, tá falhando demais, eu sei. Eu tô até pensando em fazer um vídeo sobre esse tema no YouTube, porque no YouTube eu tenho certeza que não vai travar tanto. Então isso também eu vou deixar indicando lá nos stories, nos feeds, para vocês me acompanharem no YouTube. Porque todas essas lives que eu faço de terça, ou às vezes de sábado, eu fiz uma semana pedagógica também falando sobre dicas da arte de ser coordenadora pedagógica. Então, fica tudo salvo. Mas eu vou tentar refazer esse vídeo e aí eu coloco no YouTube. Porque aí não precisa ser um ao vivo, eu ponho lá no YouTube e acho que vai dar certo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam compartilhar, curtir. Me desculpem por estar travando tanto, essa internet está mesmo chatinha aqui, eu estou tendo vários problemas com relação a isso, mas sim, claro, eu vou deixar tudo anotadinho, tá bom? Eu vou marcar, claro, olha só que bacana, eu vou fazer isso sim, tá bom? Obrigado por vocês terem participado, fico muito feliz, olha, tá sendo muito bacana. Depois desse desafio, aumentou bastante os meus seguidores, inclusive já tem uma menina, uma seguidora que já ganhou a mentoria, ela me indicou 15 meninas, não foram nem 10, foi super bacana. Na verdade, eu só quero seguidores, para que eles saibam mais, para que eles possam aprimorar o olhar. Claro que a gente tem a mentoria, que a gente tem a assessoria pedagógica. Isso é um outro trabalho que, para quem quiser, é lógico, eu vou estar disponível e aí podem me chamar no particular. Mas quanto às lives, eu faço sempre um café da manhã, então de manhã, 7h30, 8h, eu também gravo, eu também falo um pouquinho com vocês. Então, curtem, compartilhem. É uma troca. Eu ajudo, vocês me ajudam e no final das contas todo mundo aprende, tá bom? O chão de escola, ele é transformador, mas se você guardar isso para você, não vai valer de nada. Então, todas essas minhas vivências, todo esse meu conhecimento tem que ser passado, tem que ser compartilhado, tem que fazer formações, tem que ir. Não vejo a hora de retomar as reuniões pedagógicas onde você está ali, ó, tete a tete, né? Onde você está ensinando, onde você está pegando, né? Isso é muito mais gostoso também. Apesar de agora a gente já estar acostumada a fazer live assim, né, tão distante, mas eu gosto do dia a dia mesmo, de estar lá na reunião pedagógica. Então, se você, coordenadora, professora, estiver precisando, é só me chamar, a gente troca uma figurinha, troca uma ideia e vai ser bacana, tá bom? Muito obrigado, gratidão por todas vocês que participaram essa noite, para as que assistirem no gravado também. E com certeza eu vou precisar fazer um vídeo dessa live de hoje, tá bom?
Um beijo, fiquem com Deus, que vocês tenham aprimorado o seu olhar, tá bom? E aí a gente compartilha os conhecimentos. Um abraço, até mais. Muito obrigado, seguidores. Vocês são um anjo na minha vida, viu? É um, é um impulso para que a gente continue, para que a gente prossiga, caminhe. Obrigada. Fiquem com Deus. Beijos. Até mais, meus amores. Valeu, professoras.